Rio de Janeiro, Brasil, 15 de maio de 1867. O senador Rodrigo Almeida subiu ao púlpito do Senado Imperial. Tinha 52 anos. Era alto, elegante, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Usava um terno negro impecável. Carregava nos braços uma pilha de documentos. Sua voz era firme, apaixonada, convincente. Cavalheiros, começou, a escravidão é uma mancha na alma do Brasil. É uma vergonha moral que não podemos mais tolerar. Homens, mulheres e crianças são tratados como animais. Famílias são separadas. Corpos são açoitados. Dignidade humana é destruída todos os dias nas nossas fazendas, nas nossas casas, nas nossas cidades. Os senadores escutavam em silêncio. Alguns concordavam com a cabeça. Outros franziam o senho. Rodrigo Almeida era conhecido como um dos abolicionistas mais fervorosos do Império. Tinha lutado por essa causa durante 15 anos. Tinha escrito artigos. Tinha dado discursos. Tinha feito inimigos poderosos entre os barões do café. Não podemos continuar assim, continuou. A história nos julgará. Nossos filhos nos julgarão. Deus nos julgará. Devemos acabar com esta instituição diabólica. Devemos libertar esses homens e mulheres. Devemos dar a eles o que a natureza lhes deu desde o nascimento: liberdade, dignidade, direitos. A sessão durou 3 horas. Rodrigo Almeida apresentou uma proposta para libertar gradualmente todos os escravos do Brasil. Seria um processo de 20 anos. Os proprietários seriam compensados. Os escravos receberiam terras. Era um plano detalhado, bem pensado, revolucionário. Quando terminou, metade do Senado aplaudiu. A outra metade permaneceu em silêncio hostil. A votação seria em 2 semanas. Rodrigo Almeida sabia que seria difícil. Sabia que muitos senadores tinham fazendas com centenas de escravos. Sabia que o dinheiro falaria mais alto que a moral. Mas ele tinha esperança. Tinha fé. Tinha certeza de que estava do lado certo da história. Ele não sabia que em exatamente 14 dias, estaria de volta àquele mesmo púlpito fazendo o discurso mais difícil da sua vida. Um discurso que destruiria tudo pelo qual havia lutado. Um discurso que o transformaria de herói em traidor. Um discurso que salvaria sua filha, mas condenaria sua alma. Porque naquele exato momento, enquanto Rodrigo Almeida recebia cumprimentos dos colegas abolicionistas, enquanto apertava mãos e sorria, enquanto acreditava que estava prestes a mudar o Brasil, sua filha estava trancada no quarto dela, 200 quilômetros ao norte, na fazenda da família. Isabela tinha 19 anos. Estava deitada na cama. Sentia náuseas todas as manhãs. Seu corpo estava mudando. Ela sabia o que isso significava. Tinha tentado negar por semanas. Tinha rezado para que não fosse verdade. Tinha chorado sozinha todas as noites. Mas agora tinha certeza. Estava grávida. E o pai não era nenhum dos jovens senhores que frequentavam os bailes da elite. Não era nenhum dos pretendentes que seu pai aprovaria. Não era ninguém que ela pudesse apresentar à sociedade. O pai era Miguel. Tinha 24 anos. Era escravo. Era propriedade de seu pai. E em 2 semanas, quando o segredo não pudesse mais ser escondido, quando Isabela tivesse que contar a verdade, tudo mudaria. Não só para ela. Não só para Miguel. Mas para seu pai também. Para o senador Rodrigo Almeida. Para o homem que queria libertar os escravos. Para o homem que agora teria que escolher entre sua causa e sua filha. Esta é a história de como um homem que lutou pela liberdade acabou defendendo a escravidão. Como uma gravidez mudou o rumo da política brasileira. Como o amor entre 2 pessoas destruiu os sonhos de milhares. E como um segredo se tornou mais poderoso que toda a moralidade. Antes de continuar com esta história, queremos pedir algo. Se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Também deixe nos comentários de que país você está assistindo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo essas histórias que não devem ser esquecidas. Agora sim, voltemos a maio de 1867, a fazenda dos Almeida, onde Isabela acabava de descobrir que estava grávida e onde Miguel não fazia ideia de que sua vida estava prestes a se tornar um pesadelo. Fazenda Santa Rita, Vale do Paraíba, 1865. 2 anos antes. Miguel chegou à fazenda dos Almeida numa tarde de março. Tinha 22 anos. Era alto, forte, com olhos inteligentes e mãos grandes de quem estava acostumado ao trabalho pesado. Sua pele era escura. Seu cabelo era curto e crespo. Tinha uma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda,
resultado de uma briga na fazenda anterior. Tinha sido vendido. Seu antigo dono, um fazendeiro de café em decadência, precisava de dinheiro. Vendeu 15 escravos. Miguel foi um deles. Foi comprado pelo senador Rodrigo Almeida por R$ 800.000. Era um preço alto. Miguel era jovem, saudável, alfabetizado. Sabia ler e escrever. Isso era raro. Isso o tornava valioso. Na fazenda Santa Rita, Miguel foi designado para trabalhar na casa grande. Não nos campos. Não nas plantações de café. Isso era incomum. A maioria dos escravos homens trabalhava sob o sol. Mas Rodrigo Almeida tinha planos diferentes para Miguel. Você será meu assistente pessoal, disse o senador no primeiro dia. Cuidará da minha biblioteca. Organizará meus documentos. Me acompanhará quando eu viajar para o Rio. Preciso de alguém inteligente. Alguém discreto. Alguém em quem eu possa confiar. Miguel concordou com a cabeça. Não tinha escolha. Mas por dentro sentiu algo parecido com alívio. Trabalhar na casa grande significava melhor comida. Significava roupas melhores. Significava não ser açoitado sob o sol. Significava estar perto do poder. E poder, mesmo quando você não o tem, é melhor que estar completamente longe dele. A família Almeida consistia em 4 pessoas. O senador Rodrigo, sua esposa Dona Helena, e suas 2 filhas, Isabela, de 17 anos, e Carolina, de 14. Dona Helena era uma mulher silenciosa. Passava a maior parte do tempo bordando, rezando, organizando jantares. Era o tipo de mulher que a sociedade imperial esperava. Obediente. Discreta. Invisível. Carolina era parecida com a mãe. Quieta, tímida, sempre olhando para baixo. Mas Isabela era diferente. Tinha os olhos do pai. Tinha a inteligência do pai. Tinha a teimosia do pai. Lia livros que as moças da época não deveriam ler. Fazia perguntas que as moças não deveriam fazer. Discutia política com o pai durante o jantar enquanto a mãe suspirava desaprovando. As mulheres também deveriam votar, disse Isabela numa noite, enquanto Miguel servia o vinho. Se somos cidadãs, deveríamos ter direitos. Rodrigo Almeida riu. Um problema de cada vez, querida. Primeiro libertamos os escravos. Depois pensamos no voto feminino. Por que não os dois ao mesmo tempo? Insistiu Isabela. Porque a sociedade só muda em pequenos passos, respondeu o pai. Se tentarmos mudar tudo de uma vez, não mudaremos nada. Miguel escutava enquanto servia. Não deveria escutar. Os escravos deveriam ser invisíveis. Deveriam existir apenas quando necessários. Deveriam desaparecer quando o trabalho terminava. Mas Miguel escutava. E Isabela notava. Ela notava como Miguel inclinava levemente a cabeça quando algo interessante era dito. Notava como seus olhos brilhavam quando o pai falava sobre abolição. Notava como ele segurava os livros com cuidado quando organizava a biblioteca, como se fossem tesouros preciosos. Um dia, Isabela entrou na biblioteca enquanto Miguel trabalhava. Era meio da tarde. A casa estava quieta. O senador estava no rio. Dona Helena cochilava. Carolina estudava piano. Você sabe ler? Perguntou Isabela. Miguel se virou, surpreso. Sim, senhora. Quem te ensinou? O filho do meu antigo dono. Ele era pequeno. Eu era seu companheiro de brincadeiras. Aprendi junto com ele. E você gosta de ler? Miguel hesitou. Era uma pergunta estranha. Os escravos não tinham permissão para gostar ou não gostar de coisas. Tinham permissão apenas para obedecer. Sim, senhora, disse finalmente. Gosto muito. Isabela pegou um livro da estante. Era Os Miseráveis, de Victor Hugo. Estava em francês. Você lê francês? Não, senhora. Só português. Meu pai tem uma tradução em algum lugar. Ela procurou por alguns minutos. Encontrou. Entregou a Miguel. Leia este. É sobre um homem que rouba pão para alimentar sua família e passa 19 anos na prisão por isso. É sobre justiça. Sobre como a sociedade pune os pobres por serem pobres. Miguel segurou o livro. Suas mãos tremiam levemente. Obrigado, senhora. Não me chame de senhora, disse Isabela. Me chame de Isabela. E quando terminar, me diga o que você achou. Ela saiu da biblioteca. Miguel ficou parado, segurando o livro, sentindo algo estranho no peito. Algo perigoso. Algo como esperança. Os meses passaram. Miguel lia.
Isabela trazia mais livros. Começaram a conversar. Pequenas conversas no início. Sobre os livros. Sobre as ideias. Sobre filosofia, política, justiça. Depois as conversas ficaram mais longas. Mais pessoais. Mais íntimas. Miguel falou sobre sua mãe, vendida quando ele tinha 8 anos. Sobre como nunca mais a viu. Sobre como ainda sonhava com ela. Sobre como acordava às vezes achando que ouvia sua voz. Isabela falou sobre como se sentia presa. Sobre como a sociedade esperava que ela se casasse com algum barão rico. Sobre como teria que passar a vida organizando jantares e bordando. Sobre como tinha os mesmos sonhos do pai, mas não teria permissão para realizá-los porque era mulher. Somos parecidos, disse Isabela um dia. Você não pode ser livre porque é escravo. Eu não posso ser livre porque sou mulher. Ambos somos propriedades. Você é propriedade do meu pai. Eu serei propriedade do meu futuro marido. Miguel não respondeu. Porque ela tinha razão. E porque era perigoso demais concordar em voz alta. Eles não deveriam estar sozinhos. Eles sabiam disso. Mas continuaram se encontrando. Na biblioteca. No jardim. No pomar. Sempre quando ninguém mais estava olhando. Sempre escondidos. Sempre sabendo que era errado. Que era perigoso. Que se alguém descobrisse, Miguel seria vendido. Ou pior. Mas eles continuaram. Porque quando você passa toda a sua vida sem liberdade, qualquer pequeno momento de escolha se torna precioso. Qualquer pequeno momento em que você decide por si mesmo se torna revolucionário. E em algum momento, entre as conversas e os livros e os encontros secretos, entre os olhares e os silêncios e as palavras não ditas, eles se apaixonaram. Não foi repentino. Não foi dramático. Foi gradual. Foi inevitável. Foi a coisa mais natural e mais impossível do mundo. Em dezembro de 1866, um ano e meio depois de Miguel chegar à fazenda, eles se beijaram pela primeira vez. Foi no pomar, atrás das laranjeiras, onde ninguém podia vê-los. Isabela tinha iniciado. Miguel tinha hesitado. Sabia o que aconteceria se fossem pegos. Sabia que escravos eram castrados por menos. Eram enforcados por menos. Mas ele também sabia que talvez nunca mais tivesse outro momento assim. Outro momento de escolha. Outro momento de liberdade. Então ele a beijou de volta. Durante 3 meses, encontrarão-se em segredo. Sempre escondidos. Sempre rápido. Sempre com medo. Mas também com alegria. Com algo que parecia liberdade, mesmo sabendo que não era. Mesmo sabendo que não poderia durar. Em março de 1867, eles fizeram amor pela primeira vez. Foi na casa velha da fazenda, um prédio abandonado que ninguém usava mais. Isabela tinha 19 anos. Era a primeira vez para ela. Miguel tinha 24. Não era a primeira vez para ele, mas era a primeira vez que significava algo. A primeira vez que não era apenas corpos. Era almas. Era tudo. Eles não usaram proteção. Não tinham como. E talvez parte deles não quisesse. Talvez parte deles quisesse acreditar que alguma coisa boa poderia vir daquilo. Que alguma coisa permanente poderia existir entre eles. Mesmo sendo impossível. Mesmo sendo suicida. 6 semanas depois, Isabela percebeu que estava grávida. E tudo mudou. Fazenda Santa Rita, início de maio de 1867. Isabela estava deitada na cama, olhando para o teto. Eram 5 da manhã. Ainda estava escuro. Ela não tinha conseguido dormir. Não conseguia dormir havia dias. As náuseas eram piores de manhã. Seu corpo estava mudando. Seus seios estavam sensíveis. Estava mais cansada. E a menstruação não vinha há 6 semanas. Ela sabia o que isso significava. Tinha tentado negar. Tinha rezado para estar errada. Mas não estava. Estava grávida. E o pai era Miguel. O escravo. A propriedade de seu pai. O homem que nunca poderia se casar com ela. O homem que seria morto se alguém descobrisse. Isabela levantou. Vestiu-se. Desceu as escadas silenciosamente. A casa estava quieta. Os escravos já estavam acordados, trabalhando nas cozinhas, nos estábulos. Mas a família ainda dormia. Ela saiu pela porta dos fundos. Caminhou até a casa velha. Sabia que Miguel estaria lá. Tinham combinado de se encontrar todas as manhãs, antes do sol nascer, antes que o mundo acordasse e os observasse. Miguel estava esperando. Quando viu o rosto de Isabela, soube imediatamente que algo estava errado. O que foi? Perguntou,
segurando suas mãos. Estou grávida, disse Isabela. Sua voz não tremeu. Estava além das lágrimas. Estava além do medo. Estava num lugar frio e prático onde só os fatos importavam. Miguel ficou paralisado. Seu rosto não mostrou nada por um momento. Depois mostrou tudo. Medo, desespero, culpa, amor, terror. Tem certeza? Sim. Quanto tempo? 6 semanas. Miguel soltou suas mãos. Deu alguns passos para trás. Passou as mãos pelo rosto. Eles vão me matar, disse simplesmente. Quando seu pai descobrir, vão me matar. Não vão, disse Isabela. Não vou deixar. Você não pode impedir. Eu sou escravo. Engravidei a filha do meu dono. Eles têm todo o direito legal de me matar. E vão fazer isso. Então fugimos, disse Isabela. Agora. Hoje. Antes que alguém perceba. Miguel olhou para ela. Para onde? Eu sou escravo. Posso ser caçado. Posso ser devolvido. Você é filha de um senador. Sua família tem poder, tem dinheiro, tem conexões. Eles vão nos encontrar em uma semana. Então para outro país. Argentina. Uruguai. Em algum lugar onde a escravidão não existe. Com que dinheiro? Como vamos viajar? Você acha que uma moça branca grávida viajando com um escravo negro não vai chamar atenção? Isabela não tinha resposta. Porque ele tinha razão. Tinham se apaixonado num mundo que não permitia esse amor. Tinham criado uma vida num mundo que mataria essa vida. Não havia saída. Não havia solução. Só havia escolhas ruins. Preciso contar ao meu pai, disse Isabela finalmente. Ele vai me matar, repetiu Miguel. Meu pai é abolicionista. Ele acredita em liberdade. Ele acredita em direitos humanos. Ele acredita em teoria, disse Miguel amargamente. Mas quando for sua própria filha, quando for seu próprio orgulho, quando for seu próprio nome sendo manchado, você acha que os princípios vão importar mais que a reputação? Isabela não respondeu. Porque ela não sabia. Conhecia seu pai como político, como pensador, como idealista. Mas não sabia como ele seria como homem enfrentando a destruição de sua família. Preciso tentar, disse ela. É a única chance que temos. Miguel concordou com a cabeça. Porque não tinha escolha. Porque escravos nunca têm escolha. Eles se beijaram. Talvez pela última vez. Ambos sentiam isso. A sensação de fim. A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar. Isabela voltou para casa. Miguel ficou na casa velha. Sentou no chão. Encostou a cabeça na parede. E esperou. Esperou pela condenação. Esperou pela morte. Esperou pelo fim de tudo. O senador Rodrigo Almeida voltou do Rio 2 dias depois. Era noite. Estava cansado. A sessão no Senado tinha sido difícil. Os escravistas estavam se organizando contra sua proposta. Estavam pressionando. Estavam ameaçando. Mas ele não desistiria. Faltavam 12 dias para a votação. Ainda havia tempo. Isabela esperou até depois do jantar. Esperou até que sua mãe e sua irmã fossem dormir. Esperou até que a casa ficasse quieta. Então bateu na porta do escritório de seu pai. Entre, disse Rodrigo. Isabela entrou. Fechou a porta atrás de si. Seu pai estava sentado atrás da escrivaninha, lendo documentos à luz de uma lamparina. Preciso falar com o senhor, disse Isabela. Rodrigo olhou para cima. Viu o rosto da filha. Viu algo ali que o fez largar os papéis imediatamente. O que aconteceu? Isabela sentou na cadeira em frente à escrivaninha. Juntou as mãos no colo. Respirou fundo. Estou grávida, disse. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo Almeida ficou completamente imóvel. Seu rosto não mostrou nada. Então mostrou tudo. Choque. Descrença. Horror. O que você disse? Estou grávida. 6 semanas. Quem é o pai? Isabela não respondeu imediatamente. Esta era a parte que mudaria tudo. Esta era a parte que destruiria tudo. Miguel, disse finalmente. Rodrigo não entendeu por um momento. Miguel? Miguel quem? Seu assistente. Seu escravo. O silêncio voltou. Mais longo desta vez. Mais pesado. Rodrigo Almeida ficou olhando para a filha como se ela fosse uma estranha. Como se não a reconhecesse. Você está me dizendo, disse lentamente, que está grávida de um escravo? Do meu escravo. Sim. Rodrigo levantou.
Caminhou até a janela. Ficou de costas para Isabela. Suas mãos tremiam. Ele te forçou? Perguntou. Sua voz estava controlada. Demasiadamente controlada. Não. Então você consentiu? Sim. Você teve relações com um escravo voluntariamente? Sim. Rodrigo se virou. Seu rosto estava vermelho. Você tem ideia do que fez? Você tem ideia do que isso significa? Sei exatamente o que significa, disse Isabela calmamente. Significa que estou grávida. Significa que vou ter um bebê. Significa que preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Minha ajuda? Rodrigo estava gritando agora. Você destruiu nossa família. Destruiu nosso nome. Destruiu tudo. E quer minha ajuda? O Senhor fala sobre liberdade, disse Isabela. Fala sobre direitos. Fala sobre dignidade humana. Miguel é humano. Eu sou humana. Nos amamos. Isso é crime? Ele é escravo, gritou Rodrigo. É minha propriedade. Você teve relações com minha propriedade. Então o liberte, disse Isabela. Liberte o Casey-nos. Reconheça o bebê. Rodrigo olhou para a filha como se ela estivesse louca. Casar vocês? Casar vocês? Você tem noção do que está pedindo? Uma moça branca da elite casada com um escravo negro? Isso destruiria não só você. Destruiria a mim. Destruiria sua mãe. Destruiria sua irmã. Destruiria nosso nome. Destruiria minha carreira política. Destruiria tudo pelo que trabalhei durante 30 anos. Então sua carreira é mais importante que sua filha? Perguntou Isabela. Não é sobre minha carreira, gritou Rodrigo. É sobre a realidade. É sobre como o mundo funciona. Você acha que a sociedade vai aceitar isso? Você acha que os outros senadores vão me levar a sério depois disso? Você acha que alguém vai apoiar a abolição quando souberem que minha própria filha está grávida de um escravo? E então, naquele momento, Isabela viu. Viu a verdade fria e terrível. Seu pai não estava preocupado com ela. Não estava preocupado com Miguel. Não estava nem preocupado com a moralidade. Estava preocupado com sua reputação. Com seu poder. Com sua causa. A votação é em 12 dias, continuou Rodrigo, mais calmo agora, pensando. Se isso sair antes da votação, estou acabado. A proposta está acabada. Anos de trabalho, destruídos. Milhares de escravos que poderiam ser libertos, condenados a continuar na escravidão. Tudo por causa de você. Tudo por causa da sua irresponsabilidade. E Miguel? Perguntou Isabela. O que vai acontecer com ele? Rodrigo não respondeu imediatamente. Isabela viu algo passar pelo rosto dele. Algo escuro. Algo final. Não, disse ela. Não. Você não vai. Ele me deixou sem escolha, disse Rodrigo. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia as consequências. E fez mesmo assim. Eu também sabia, gritou Isabela. Eu também escolhi. Se vai puni-lo, precisa me punir também. Você é minha filha. Ele é meu escravo. Não é a mesma coisa. Para você não, disse Isabela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto agora. Mas deveria ser. Você passa anos falando sobre igualdade. Sobre direitos. Sobre justiça. E quando chega a hora de provar que acredita nisso, você escolhe o poder. Escolhe a reputação. Escolhe a hipocrisia. Rodrigo sentou pesadamente na cadeira. De repente parecia mais velho. Mais cansado. Você não entende, disse. Não é só sobre nós. É sobre todos os outros escravos. Se eu perder esta votação, eles continuarão em cativeiro por mais décadas. Talvez gerações. Sua escolha individual poderia condenar milhares. Então o que sugere? Perguntou Isabela. Que eu mate meu bebê. Que eu deixe você matar o homem que amo. Que eu finja que nada aconteceu. Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento. Então disse, preciso pensar. Preciso encontrar uma solução. Mas por enquanto, ninguém pode saber. Sua mãe não pode saber. Sua irmã não pode saber. Nenhum dos outros escravos pode saber. Isso precisa ficar entre nós até eu decidir o que fazer. E Miguel? Miguel não vai a lugar nenhum. Vou mantê-lo longe de você. Mas não vou fazer nada até depois da votação. Depois, veremos. Era mentira. Isabela sabia que era mentira. Sabia que seu pai já tinha decidido o que fazer com Miguel. Já tinha decidido que Miguel não poderia viver.
Porque Miguel vivo era um testemunho. Era prova. Era verdade caminhando e respirando e existindo. Por favor, disse Isabela. Por favor, não o machuque. Eu imploro. Rodrigo olhou para a filha. Viu o desespero. Viu o amor. E pela primeira vez sentiu algo além de raiva. Sentiu pena. Não de Miguel. De Isabela. De sua filha que tinha se apaixonado impossível e agora pagaria o preço por isso. Vá dormir, disse. Vamos conversar amanhã. Isabela saiu do escritório. Subiu para seu quarto. Trancou a porta. E chorou. Chorou pela primeira vez desde que descobriu a gravidez. Chorou porque sabia que tinha perdido. Tinha apostado na moralidade do pai e descobriu que moralidade tem limites. Tem fronteiras. Tem exceções. E ela e Miguel estavam do lado errado dessa fronteira. Nos 3 dias seguintes, Rodrigo Almeida trancou-se no escritório. Recebeu visitantes. Advogados. Amigos de confiança. Políticos. Todos chegavam tarde da noite. Todos saíam com rostos sérios. Ninguém falava sobre o que tinha sido discutido. Miguel foi transferido para uma cabana isolada nos limites da fazenda. Foi dito que estava doente. Que tinha febre. Que precisava ficar em quarentena. Um guarda foi posto do lado de fora. Miguel não podia sair. Não podia ver ninguém. Estava efetivamente aprisionado. Isabela tentou visitá-lo. Foi impedida. Tentou enviar mensagens. Foram interceptadas. Estava tão prisioneira quanto Miguel, só que em uma gaiola de ouro. No 3º dia, Rodrigo Almeida chamou Isabela para o escritório novamente. Ela entrou esperando o pior. Esperando que ele dissesse que Miguel tinha fugido. Ou adoecido mortalmente. Ou qualquer outra mentira que escondesse um assassinato. Mas quando entrou no escritório, viu que não estava sozinho. Havia um padre ali. Padre Domingos. Era o confessor da família. Era um homem velho, com 70 anos, que conhecia os Almeida há décadas. Sente-se, disse Rodrigo. Isabela sentou. Olhou do pai para o padre. Encontramos uma solução, disse Rodrigo. Não é perfeita. Mas vai proteger o nome da família. E vai proteger as pessoas envolvidas. Que solução? Perguntou Isabela. Você vai se casar, disse o padre Domingos. Com um homem bom. Um homem discreto. Um homem que concorda em aceitar a criança como sua. Quem? João Henrique Costa, disse Rodrigo. Você se lembra dele? Ele jantou aqui algumas vezes. É advogado. Tem 45 anos. Viúvo. Sem filhos. É um homem respeitável. Isabela lembrava dele vagamente. Um homem quieto. Sem graça. Com olhos mortos. Ele sabe? Perguntou. Sabe que o bebê não é dele. Sabe, disse Rodrigo. E concordou mesmo assim. Por um preço. Um preço? Estou lhe dando um dote generoso. Terras. Dinheiro. Suficiente para que ele viva confortavelmente pelo resto da vida. Em troca, ele se casa com você, reconhece a criança como sua, e nunca faz perguntas. Isabela ficou olhando para o pai. E Miguel? Miguel será vendido, disse Rodrigo. Para uma fazenda no Maranhão. Muito longe daqui. Nunca mais o verá. Mas ele viverá. Era uma mentira. Isabela sabia que era mentira. Miguel não seria vendido para o Maranhão. Seria vendido para algum lugar onde desapareceria. Onde morreria em silêncio. Onde nunca poderia contar sua história. E se eu recusar? Perguntou Isabela. Rodrigo olhou diretamente nos olhos da filha. Então Miguel morre amanhã. Será acusado de violentar você. Será enforcado publicamente. E você será enviada para um convento até o bebê nascer. O bebê será dado para adoção. E você passará o resto da vida rezando pelo seu pecado. A escolha era clara. Não era realmente uma escolha. Era uma ilusão de escolha. Era Miguel morto imediatamente ou Miguel vendido para morrer lentamente. Era ela destruída ou ela vivendo uma vida de mentira. Não havia opção boa. Só havia opções ruins e opções piores. Posso me despedir dele? Perguntou Isabela. Não, disse Rodrigo. Seria muito arriscado. Alguém poderia ver. Alguém poderia ouvir. O segredo precisa ser mantido. Isabela fechou os olhos. Pensou em Miguel esperando naquela cabana. Pensou nele sem saber o que estava sendo decidido. Pensou nele imaginando que talvez ainda houvesse esperança. Pensou em nunca mais vê-lo. Nunca mais tocá-lo. Nunca mais dizer que o amava.
Quando é o casamento? Perguntou, abrindo os olhos. Daqui a 5 dias, disse o padre Domingos. Será uma cerimônia pequena. Privada. Apenas a família. E a votação? É daqui a 7 dias, disse Rodrigo. O casamento acontecerá antes. Quando a votação chegar, você estará casada. O escândalo estará enterrado. E eu poderei fazer meu discurso com a consciência tranquila. Isabela quase riu. Consciência tranquila. Seu pai ia vender um homem para a morte. Ia forçar sua filha a casar com um estranho. Ia mentir para o mundo inteiro. E achava que teria consciência tranquila. Está bem, disse Isabela. Vou me casar. Rodrigo pareceu aliviado. O padre sorriu. Ambos pensaram que o problema estava resolvido. Ambos pensaram que o segredo estava seguro. Nenhum deles sabia que em 7 dias, quando Rodrigo Almeida subisse ao púlpito do Senado, tudo mudaria. Não da forma que esperavam. Não da forma que tinham planejado. Mas mudaria. O casamento aconteceu numa terça-feira chuvosa. Foi na capela privada da fazenda. Estavam presentes apenas a família Almeida, João Henrique Costa, o padre Domingos, e 3 testemunhas discretas. Isabela usava um vestido branco simples. Não havia flores. Não havia música. Não havia alegria. Era um funeral disfarçado de casamento. João Henrique tinha 45 anos. Era magro, com cabelo ralo, olhos pequenos e acinzentados. Falava pouco. Sorria menos. Durante a cerimônia, segurou a mão de Isabela com a firmeza de alguém segurando uma propriedade recém-adquirida. Dona Helena chorou durante toda a cerimônia. Não de alegria. De vergonha. Ela sabia. Rodrigo tinha contado. Tinha dito que era necessário. Que não havia outra escolha. Dona Helena tinha aceitado porque sempre aceitava. Porque era o que as esposas faziam. Carolina, a irmã mais nova, não sabia de nada. Foi dito que era um casamento apressado porque João Henrique precisava viajar para Portugal e queria levar a esposa. Carolina acreditou. Tinha 14 anos. Ainda acreditava que casamentos eram sobre amor. Durante a cerimônia, Isabela pensou em Miguel. Pensou em onde ele estaria naquele momento. Pensou se ele sabia que ela estava se casando. Pensou se ele entendia que não tinha escolha. Pensou se ele a odiava. Pensou se ainda a amava. Quando o padre disse pode beijar a noiva, João Henrique beijou Isabela rapidamente. Seus lábios eram frios. Não havia vida ali. Não havia nada ali. Depois da cerimônia, houve um pequeno jantar. Isabela não comeu. Sentiu náusea. Não sabia se era da gravidez ou do horror da situação. Provavelmente ambos. À noite, João Henrique entrou no quarto de Isabela. Ela estava sentada na cama, ainda vestida. Não se preocupe, disse ele. Não vou tocá-la. Esse não é o tipo de casamento que temos. Isabela olhou para ele, surpresa. Eu sei o que sou, continuou João Henrique. Sei que você não me ama. Sei que nunca vai me amar. Estou aqui pelo dinheiro. Você está aqui para esconder um segredo. Vamos viver sob o mesmo teto. Vamos fingir para a sociedade. Mas não precisamos fingir um para o outro. Era a coisa mais honesta que alguém tinha dito a Isabela em dias. Obrigada, disse ela. João Henrique acenou com a cabeça e saiu do quarto. Isabela ficou sozinha. Deitou na cama. Colocou as mãos sobre a barriga. Ainda não havia barriga. Mas logo haveria. Logo todos viriam. E pensariam que era filho de João Henrique. Pensariam que era legítimo. Pensariam que era normal. Ninguém saberia a verdade. Ninguém saberia que o pai era Miguel. Que o pai era um escravo. Que o pai provavelmente estava morto ou prestes a morrer. Na manhã seguinte, Miguel foi levado de madrugada. Foi colocado numa carroça. Suas mãos estavam amarradas. Seus olhos estavam vendados. Não soube para onde estava indo até chegar. Não foi para o Maranhão. Foi para uma mina de ouro em Minas Gerais. Um lugar onde escravos morriam em média depois de 3 anos. Um lugar onde ninguém fazia perguntas. Um lugar onde pessoas desapareciam. Quando a venda foi tirada de seus olhos, Miguel viu onde estava. Viu os túneis. Viu os outros escravos, magros como esqueletos, cobertos de sujeira e suor. Viu o capataz com o chicote. Entendeu imediatamente. Não tinha sido vendido. Tinha sido sentenciado à morte. Só que a morte seria lenta. Seria dolorosa. Seria esquecida. Naquela noite, na mina, Miguel pensou em Isabela. Pensou no bebê.
Pensou na vida que poderiam ter tido em um mundo diferente. Em um mundo justo. Em um mundo que não existia. E pela primeira vez desde que tinha sido trazido para a fazenda dos Almeida, desde que tinha conhecido Isabela, desde que tinha ousado sonhar com algo além da escravidão, Miguel chorou. Rio de Janeiro, 29 de maio de 1867. Dia da votação. O Senado estava cheio. Todos os senadores estavam presentes. Os jornalistas ocupavam as galerias. Era um dia histórico. A proposta de abolição gradual seria votada. O futuro de milhares de escravos seria decidido. Rodrigo Almeida chegou cedo. Estava impecável. Terno preto. Gravata perfeitamente amarrada. Cabelos penteados. Parecia um homem seguro. Parecia um homem em paz com suas escolhas. Mas não estava. Não tinha dormido em dias. Todas as noites via o rosto de Isabela. Via o desespero. Via a traição. Via a filha que tinha forçado a casar com um estranho. Via o homem que tinha enviado para morrer. Mas tinha feito o necessário. Tinha protegido a família. Tinha protegido sua causa. Em 7 dias, ninguém tinha descoberto. O segredo estava seguro. A reputação estava intacta. Agora podia fazer seu discurso. Podia lutar pela abolição. Podia ser o herói da história novamente. A sessão começou às 2 da tarde. Houve discursos de ambos os lados. Os escravistas falaram sobre direitos de propriedade. Sobre economia. Sobre tradição. Os abolicionistas falaram sobre moralidade. Sobre justiça. Sobre progresso. Rodrigo Almeida seria o último a falar. Seria o grande discurso final antes da votação. Era sua chance de convencer os indecisos. Era sua chance de fazer história. Às 5 da tarde, ele subiu ao púlpito. O Senado ficou em silêncio. Todos esperavam. Todos sabiam que era um momento crucial. Rodrigo abriu seus papéis. Tinha preparado um discurso de 2 horas. Tinha fatos. Tinha argumentos. Tinha apelos emocionais. Era perfeito. Ele olhou para a plateia. Viu seus aliados. Viu seus inimigos. Viu os jornalistas prontos para anotar cada palavra. E então viu algo mais. Viu um homem no fundo da galeria. Um homem que não deveria estar ali. Um homem que deveria estar morto ou em uma mina em Minas Gerais. Miguel. Rodrigo congelou. Seus papéis caíram das mãos. Como? Como ele estava ali? Como tinha escapado? Como tinha chegado ao Rio? Miguel olhou diretamente para Rodrigo. Não havia ódio em seus olhos. Não havia raiva. Havia apenas verdade. Havia apenas a lembrança silenciosa de tudo que tinha acontecido. Rodrigo entendeu imediatamente. Miguel não estava ali para interrompê-lo. Não estava ali para gritar a verdade. Estava ali apenas para observar. Para ser testemunha. Para lembrar Rodrigo de quem ele realmente era. O presidente do Senado pigarreou. Senador Almeida? Está pronto para começar? Rodrigo olhou para seus papéis no chão. Olhou para o Senado esperando. Olhou para Miguel no fundo. E tomou uma decisão. Não a decisão que tinha planejado. Não a decisão que tinha ensaiado. Uma decisão diferente. Uma decisão final. Senhores senadores, começou, sua voz tremendo levemente. Preparei um discurso longo. Um discurso cheio de fatos e argumentos sobre por que devemos abolir a escravidão. Mas não vou fazer esse discurso. Murmúrios percorreram o Senado. Porque percebi algo, continuou Rodrigo. Percebi que sou um hipócrita. Percebi que tenho falado sobre liberdade enquanto mantenho pessoas em cativeiro. Percebi que tenho falado sobre direitos humanos enquanto nego esses direitos às pessoas mais próximas de mim. Os murmúrios ficaram mais altos. Por isso, disse Rodrigo, sua voz ficando mais firme, retiro minha proposta de abolição. Silêncio absoluto. Retiro porque descobri que não sou digno de apresentá-la. Descobri que não sou o homem que pensava ser. Descobri que quando minhas ideias foram testadas pela realidade, escolhi proteger meu nome ao invés de proteger meus princípios. Senador, gritou alguém. O que está dizendo? Estou dizendo que sou um mentiroso, disse Rodrigo. Estou dizendo que todos nós somos mentirosos. Falamos sobre igualdade enquanto mantemos escravos. Falamos sobre justiça enquanto açoitamos pessoas. Falamos sobre moral enquanto destruímos famílias. O presidente do Senado bateu o martelo. Senador Almeida, controle-se. Mas Rodrigo não parou. Décadas de hipocrisia estavam saindo. Décadas de mentiras estavam sendo vomitadas.
Vocês querem saber por que realmente retiro a proposta? Gritou. Porque descobri que o amor entre duas pessoas pode ser mais inconveniente que a escravidão de milhões. Porque descobri que proteger uma reputação é mais importante que proteger uma vida. Porque descobri que somos todos monstros vestidos de cavaleiros. Ordem! Gritou o presidente, batendo o martelo repetidamente. Não haverá ordem, disse Rodrigo. Não deveria haver ordem. Deveria haver verdade. Deveria haver consequências. Deveria haver justiça de verdade, não a justiça que falamos em nossos discursos bonitos. 2 guardas começaram a se aproximar de Rodrigo. Voto contra minha própria proposta, disse Rodrigo rapidamente. Voto contra porque não mereço o crédito de libertá-los. Voto contra porque quero que vocês vejam. Quero que vejam que enquanto formos os mesmos homens, as mesmas leis não mudarão nada. Só mudaremos o Brasil quando mudarmos a nós mesmos. E eu não mudei. Eu falhei. Os guardas o tiraram do púlpito. O Senado estava em caos total. Jornalistas corriam para sair e publicar a história. Senadores gritavam. Era o maior escândalo político em décadas. Miguel observou tudo do fundo. E então, silenciosamente, saiu. Tinha visto o que precisava ver. Tinha testemunhado a destruição. Tinha visto o homem que tinha destruído sua vida se autodestruir publicamente. Não havia vitória nisso. Não havia justiça. Mas havia verdade. E às vezes, verdade é tudo que podemos ter. A proposta de abolição foi rejeitada por unanimidade. Nenhum senador votou a favor. Nem mesmo os abolicionistas. Depois do discurso de Rodrigo, a causa estava manchada. Estava contaminada. Estava destruída. Rodrigo Almeida renunciou ao Senado no dia seguinte. Voltou para sua fazenda. Nunca mais apareceu em público. Nunca mais deu discursos. Nunca mais falou sobre abolição. Os jornais publicaram especulações sobre o que tinha causado seu colapso. Alguns diziam que era loucura. Outros diziam que era culpa. Outros diziam que era alcoolismo. Ninguém sabia a verdade completa. Ninguém sabia sobre Isabela e Miguel. Mas sussurros começaram. Histórias circulavam. Escravos conversavam. E eventualmente, parte da verdade vazou. Não todos os detalhes. Mas o suficiente. O suficiente para destruir completamente a reputação de Rodrigo Almeida. Isabela deu à luz em novembro de 1867. Um menino. Pele clara. Olhos escuros. João Henrique o registrou como seu filho. Lhe deu seu sobrenome. Cumpriu o acordo. Mas Isabela sabia. Toda vez que olhava para o menino, via Miguel. Via os olhos. Via o formato do rosto. Via o pai que nunca conheceria seu filho. Isabela chamou o menino de Gabriel. Significa mensageiro de Deus. Era seu ato de resistência. Era sua forma de lembrar que o menino era fruto de amor, não de vergonha. Gabriel cresceu achando que João Henrique era seu pai. Nunca soube a verdade. Isabela nunca contou. Não porque tivesse vergonha. Mas porque contar significaria colocar o filho em perigo. Significaria marcá-lo como filho de escravo em uma sociedade que nunca perdoaria isso. Miguel sobreviveu à mina. Sobreviveu 3 anos. Em 1870, conseguiu escapar. Fugiu para o norte. Mudou seu nome. Viveu como homem livre. Nunca voltou para o Rio. Nunca tentou contatar Isabela. Sabia que seria perigoso para ambos. Mas ele pensava nela. Pensava no filho que nunca conheceu. Pensava no amor que tinha sido destruído pela sociedade. Pensava em tudo que poderia ter sido. Miguel morreu em 1891. Tinha 49 anos. Morreu livre. A escravidão tinha sido abolida 3 anos antes, em 1888. Mas ele já era livre há 21 anos. Tinha comprado sua própria liberdade com o trabalho nas minas. Tinha se tornado ele mesmo através de sofrimento e sobrevivência. Rodrigo Almeida morreu em 1873. Tinha 58 anos. Morreu sozinho em sua fazenda. Dona Helena tinha morrido 2 anos antes. Carolina tinha se casado e se mudado. Isabela nunca mais falou com o pai depois daquele dia no Senado. Nos seus últimos anos, Rodrigo escreveu cartas. Cartas que nunca enviou. Cartas para Isabela. Cartas para Miguel. Cartas pedindo perdão. Cartas explicando. Cartas chorando. Nenhuma delas foi enviada. Foram encontradas após sua morte. Isabela as leu. Não chorou. Não sentiu pena. Apenas dobrou as cartas e as guardou em uma caixa. Eram evidência.
Eram verdade. Eram a confissão do homem que tinha escolhido o poder ao invés do amor. A história de Rodrigo Almeida foi esquecida rapidamente. Ele tinha sido importante uma vez. Tinha sido respeitado. Mas depois do colapso, depois do escândalo, a história o apagou. Os livros de história mencionavam outros abolicionistas. Outros heróis. Rodrigo se tornou uma nota de rodapé. Uma curiosidade. Um homem que tinha falhado. Mas para Isabela, para Miguel, para Gabriel, ele não era nota de rodapé. Era o homem que tinha destruído suas vidas. Era o homem que tinha escolhido sua reputação ao invés de sua humanidade. Era o homem que tinha provado que princípios sem coragem são apenas palavras vazias. A abolição finalmente chegou ao Brasil em 1888. 21 anos depois da votação fracassada. Milhares de pessoas que poderiam ter sido livres em 1867 morreram na escravidão. Morreram porque um homem escolheu seu orgulho. Morreram porque a hipocrisia é mais forte que a moralidade. Morreram porque o mundo não muda quando homens bons falham. Muda quando homens bons admitem que falharam e deixam que outros tentem. Gabriel Almeida Costa cresceu, se casou, teve filhos. Seus descendentes nunca souberam que tinham sangue africano. Nunca souberam que seu bisavô era um escravo. Nunca souberam que sua família tinha um segredo enterrado em gerações de mentiras. A verdade só foi descoberta em 1924, quando um historiador estava pesquisando sobre a família Almeida. Encontrou as cartas de Rodrigo. Encontrou os registros da fazenda. Encontrou o nome de Miguel. Encontrou a conexão. Publicou a história. Causou escândalo novamente. Os descendentes de Isabela negaram tudo. Disseram que eram mentiras. Disseram que o historiador estava inventando. Mas a evidência estava lá. Nas cartas. Nos registros. Na verdade que nenhuma quantidade de negação poderia apagar. Esta é a história que o Brasil tentou enterrar durante 57 anos. A história que só foi revelada quando todos os envolvidos já estavam mortos. A história de um senador que pregava liberdade mas praticava tirania. De uma filha que amou onde não deveria amar. De um escravo que pagou o preço pelo amor. De um bebê que cresceu sem nunca saber quem realmente era. É a história de como a hipocrisia destrói mais que a crueldade honesta. De como princípios sem ações são apenas teatro. De como o poder corrompe mesmo os homens que acham que são bons. De como uma sociedade baseada em desigualdade eventualmente devora até seus defensores. Rodrigo Almeida lutou pela abolição. Mas quando chegou a hora de provar que realmente acreditava na igualdade humana, quando chegou a hora de reconhecer que um escravo poderia amar sua filha, quando chegou a hora de escolher entre princípios e poder, ele escolheu o poder. Escolheu a reputação. Escolheu a mentira. E ao fazer isso, não só destruiu sua família. Atrasou a abolição por décadas. Porque depois do seu colapso, depois do escândalo, nenhum abolicionista tinha força política suficiente para propor uma lei semelhante. Porque ele tinha provado que os escravistas sempre diziam, que os abolicionistas eram hipócritas. Que falavam de igualdade mas não acreditavam nela realmente. Isabela viveu até 1912. Tinha 64 anos quando morreu. Nunca se divorciou de João Henrique, embora tivessem vivido vidas separadas desde o nascimento de Gabriel. Nunca se casou de novo. Nunca teve outros filhos. Nunca amou outro homem. Ela disse uma vez, em uma carta para uma amiga, que tinha amado apenas uma vez na vida. Que esse amor tinha custado tudo. Que não se arrependia. Que daria tudo de novo pela chance de ter tido aqueles meses com Miguel. Que algumas coisas valem mais que toda a segurança do mundo. Miguel teve outros relacionamentos. Teve outros filhos. Mas nunca se casou. Nunca esqueceu Isabela. Nunca parou de pensar no filho que tinha em algum lugar. Nunca parou de se perguntar se Gabriel sabia a verdade. Se algum dia saberia. Gabriel morreu em 1945. Tinha 78 anos. Nunca soube que seu pai biológico era um escravo. Nunca soube que tinha sangue africano. Nunca soube que tinha sido fruto de um amor impossível. Viveu uma vida confortável, respeitável, normal. Morreu sem saber quem realmente era. Talvez isso seja a maior tragédia. Não apenas que o amor foi destruído. Não apenas que vidas foram arruinadas. Mas que a verdade foi apagada. Que Gabriel viveu toda a sua vida sem saber sua própria história. Sem saber que tinha sido amado antes mesmo de nascer. Sem saber que sua existência tinha mudado o curso da história brasileira. Esta é a história que a sociedade brasileira guardou durante décadas.
A história de um senador abolicionista que teve que defender a escravidão para esconder que sua filha tinha se apaixonado por um escravo. A história de como uma gravidez destruiu uma carreira política e atrasou a liberdade de milhares. A história de como o amor pode ser tanto revolucionário quanto destrutivo. É a história do que acontece quando princípios encontram realidade. Quando moralidade encontra interesse próprio. Quando o preço da verdade é maior que a maioria das pessoas está disposta a pagar. Rodrigo Almeida falhou. Mas seu fracasso nos ensina algo. Nos ensina que não basta acreditar nas coisas certas. É preciso viver essas crenças mesmo quando isso custa tudo. É preciso ser corajoso não apenas em discursos públicos, mas em decisões privadas. É preciso amar a humanidade não apenas em teoria, mas em prática, mesmo quando a humanidade está bem na sua frente, com o rosto de alguém que você possui legalmente mas não moralmente. A abolição finalmente veio. Mas chegou tarde. Chegou depois que milhares morreram esperando. Chegou depois que famílias foram destruídas. Chegou depois que gerações inteiras viveram e morreram em cativeiro. Chegou não porque homens bons fizeram discursos bonitos, mas porque homens e mulheres corajosos se recusaram a aceitar a hipocrisia. Miguel foi um desses homens. Não porque fez algo heróico. Não porque liderou uma rebelião. Mas porque ousou amar onde não deveria amar. Porque ousou ser humano numa sociedade que negava a sua humanidade. Porque sobreviveu quando o mundo queria que ele morresse. Porque sua existência, sua sobrevivência, sua verdade eram atos de resistência. Isabela foi uma dessas mulheres. Porque escolheu amor ao invés de segurança. Porque se recusou a fingir vergonha por algo que não era vergonhoso. Porque olhou para seu filho todos os dias e viu não um erro, mas um milagre. Porque guardou a verdade mesmo quando a mentira teria sido mais fácil. E Gabriel, embora nunca tenha sabido, foi parte dessa história. Sua vida foi possível porque duas pessoas se amaram contra todas as regras. Sua existência foi prova de que o amor pode cruzar todas as fronteiras que a sociedade constrói. Mesmo que ele nunca tenha sabido disso. Mesmo que a verdade tenha sido enterrada com seus pais. Esta é a história que o senador Rodrigo Almeida tentou esconder. Esta é a história que a sociedade brasileira tentou apagar. Esta é a história que só veio à luz quando todos os envolvidos já estavam mortos e não podiam mais ser feridos pela verdade. É a história do poder e da impotência. Da moralidade e da hipocrisia. Do amor e da destruição. Do homem que queria libertar milhares mas não conseguiu libertar um. Da mulher que perdeu tudo menos sua dignidade. Do escravo que sobreviveu ao impossível. E do filho que nunca soube que carregava uma revolução em seu sangue. Esta é a história que não devemos esquecer. Porque nos lembra que princípios sem coragem são vazios. Que amor sem liberdade é tragédia. Que a mudança social só acontece quando estamos dispostos a pagar o preço pessoal. Que a hipocrisia atrasa o progresso mais que a oposição honesta. E que às vezes, as histórias mais importantes são aquelas que tentamos mais desesperadamente esconder. Fim.